Minha jornada de premonição espontânea começou aos 3 anos de idade. Em 1969, trago em minha mente uma lembrança muito vívida. Eu, de repente, me vi sozinho no pátio da casa da fazenda onde meus pais trabalhavam e moravam. Naquele momento senti uma apreensão. Fiquei incomodado com pensamentos que diziam que minha mãe estava em perigo. Tinha uma cobra perto dela. Mas de repente fui acalmado por um pensamento espontâneo que disse-me que nada de mal iria acontecer com minha mãe. Isso me tranquilizou na hora. Inexplicavelmente. Mais tarde minha mãe chegou e trouxe uma história. Quando ela mexia num monte de feijão seco, uma enorme cobra peçonhenta saiu de baixo e foi na direção da estrada. No momento vinha um trator que acabou passando por cima da serpente que antes de morrer cravou suas presas no pneu. Nessa mesma fazenda tive outras pequenas intuições. Uma manhã, eu levantei da cama assustado, preocupado com algo lá fora. Eu parei na escada que descia para a cozinha onde no momento alguns funcionários e o filho do patrão tomavam café despreocupadamente. Eu estava ali olhando para a porta que estava fechada e cheguei a apontar o dedo na direção, sentindo que iria acontecer algo lá fora. Mas ninguém me deu a mínima atenção. Não entendiam minha preocupação. Então depois de alguns minutos ouviram gritos, e foram às pressas. Era um galpão que estava em chamas. Não sobrou nada. Lembro que depois o filho do dono da fazenda ficou intrigado comigo. Pude perceber, apesar da minha pouca idade, sua curiosidade, algo assim. Como, eu pude perceber que algo iria acontecer. Outra situação, eu estava perto de um trator. Estava curioso, aí apesar de pressentir um certo perigo, eu continuei mexendo na válvula de ar do pneu traseiro do trator que era maior que eu, e fui surpreendido por um jato de ar com água no rosto. Me assustei. Alguém me ajudou a sair daquela situação. Já morando em Cruz Alta novamente, com um pouco mais de idade com 5 anos. Em 1971. Um dia, visitei acompanhado da minha mãe e da tia uma família. Eles moravam próximo à rodoviária e os trilhos do trem. Então, num dado momento me encontrava sozinho na frente da casa, correndo sobre um gramado verde. De repente, enquanto eu corria, fui envolvido por pensamentos espontâneos bem estranhos que me incomodavam bastante. Não queria pensar aquilo, mas fluía contra minha vontade. Vão matar ele aqui perto do portão. Ele vai morrer aqui no chão. Vão matar ele aqui. Ele vai morrer. Ele vai ficar morto aqui no chão perto do portão. Eu olhava para o chão, não via nada. Não tinha sentido para mim, ainda mais com 5 anos de idade. Mas fiquei bastante incomodado. Já cansado de correr, parei de frente para o portão e perguntei, em pensamento, quem vai morrer aqui perto do portão? Então veio à minha mente o nome Orlando. Fiquei imóvel, pensativo, perplexo. Então vi 3 crianças na janela da casa vizinha, rindo e cochichando, não entendendo minhas atitudes. Mas não me abalei com seus sorrisos e voltei a correr. Na hora de irmos embora tentei contar para minha mãe, mas não tive sucesso. Ela não entendeu. Dias depois, Orlando foi brutalmente assassinado naquele local onde, dias antes, eu brincava. Lembro de ter voltado nessa casa após o crime. Lembro de um momento específico, eu estava olhando na estante a foto de um homem jovem, magro, provavelmente o Orlando. Então ouvi uma mulher que estava na sala dizer, pobrezinho sentiu alguma coisa. Mais ou menos um ano depois. 1972. Eu e minha mãe estávamos visitando uma tia. Num determinado momento estávamos sentados na sombra de uma parreira. Elas tomavam o chimarrão. De repente olhando para a tia por um instante, fui surpreendido por um pensamento espontâneo, ela vai morrer. Fiquei impactado. Mas, guardei segredo. Num outro dia, minha mãe e eu estávamos indo para a casa da tia. De repente perguntei para minha mãe, a tia vai morrer? Ela respondeu, Deus é quem sabe. Ficamos calados. Passou alguns dias, eu e minha irmã passamos a noite em uma casa onde ela fazia alguns serviços domésticos apesar da pouca idade. No outro dia chegamos em casa, só estava o nosso pai, que deu-nos a notícia da morte da tia. De imediato tive uma reação bem estranha. Não quis acreditar de jeito nenhum. Aquela premonição espontânea que tive estava bloqueada em minha mente. Fui com minha irmã para a casa da tia, eu sempre repetindo é mentira. Mas já próximo da casa deparei-me com a realidade, vi a movimentação diferente.
Vi que realmente era verdade. Mais tarde, no velório, vi de longe o marido da tia chorando muito, então pensei, só falta ele morrer de tristeza. De imediato um pensamento espontâneo me contrariou. Não, ele não vai morrer, vai ter uma vida longa. Isso me tranquilizou. Me juntei a outras crianças e acabei me entretendo. Realmente ele teve uma vida longa vivendo até os 96 anos de idade. Minha tia tinha em torno de 50 anos. Em 1973. Com cerca de 7 anos de idade. Um dia fui ao cinema com meu irmão e um adulto. Estávamos olhando o filme, era de artes marciais. Eu estava achando um pouco chato. Não conseguia entender a história, tinha muita luta. Mas, um detalhe ficou gravado na minha mente. Quando um ator ficou em primeiro plano na tela, fui surpreendido por um pensamento espontâneo, ele vai morrer. Era um jovem com traços orientais. Fiquei com essa imagem na mente. Anos depois lendo sobre Bruce Lee, achei muita semelhança com aquele jovem ator do filme. Acho que tem grande possibilidade de ter sido Bruce Lee. Que na época eu não sabia quem era Bruce Lee. Passou um ano, em 1974. Uma tarde, eu estava num ginásio de esportes da minha cidade Cruz Alta. Era um evento de fim de ano, com distribuição de brinquedos, algo assim, não lembro exatamente, mas um momento ficou bem vívido em minha mente. Eu estava segurando a mão da minha mãe no meio das pessoas que estavam curiosas com um cantor gaúcho que estava no local. Então, de repente fiquei na ponta dos pés e consegui ver o cantor gaúcho José Mendes conversando com algumas pessoas. Nesse exato momento um pensamento espontâneo me assaltou. Ele vai morrer. Fiquei intrigado, mas acabei esquecendo dias depois a notícia da morte do cantor gaúcho José Mendes em um acidente de carro estava por todos os cantos da cidade. Passou o tempo. Um dia, eu estava em casa com meus irmãos. Eu estava sentado no assoalho. De repente, vi um par de botas num canto da casa. Fiquei curioso. Peguei para calçar no momento que eu fui colocar no meu pé um pensamento espontâneo veio em minha mente. Tem uma aranha aí dentro e vai me morder. Fiquei intrigado, mas mesmo assim fui em frente. Todos ouviram um grito muito forte de dor que soltei. Até minha tia que morava próximo veio ver o que aconteceu. Lembro que ela preparou alguns remédios caseiros com ervas e vinagre. Mais tarde quando minha mãe chegou, num dado momento ela estava examinando o meu pé. Eu deixei escapar que, eu sabia que tinha uma aranha dentro da bota. Ela só disse, se tu sabia por que colocou? Fiquei quieto. Num outro episódio da minha infância, eu estava em casa com meus irmãos. Dessa vez, eu estava deitado na cama, quando percebi alguns objetos velhos guardados numa abertura do forro da casa. Fiquei curioso, dei um jeito de subir para ver. Consegui chegar lá em cima, mas acabei não pegando nada. Então quando eu estava na guarda da cama vi que poderia me jogar sobre o colchão. Foi o que eu fiz uma, duas vezes. Na terceira um pensamento espontâneo me alertou e me avisou, eu vou quebrar o meu braço. E foi exatamente o que acabou acontecendo. Eu caí de mau jeito e fiquei com o braço preso. No susto, puxei com força. Foi uma fratura grave. Fiquei com uma sequela quase imperceptível. A morte do Elvis Presley. Dias antes, eu estava olhando uma reportagem sobre ele. Então vendo ele na tela, de repente fui envolvido por um sentimento de pena seguido de um pensamento espontâneo, ele vai morrer. Fiquei intrigado, mas guardei segredo, depois acabei esquecendo. Numa manhã a televisão ligada, imagens do Elvis, mas eu não estava prestando atenção. Custei a perceber que se tratava da morte do cantor Elvis Presley. Por volta de 1977. Um dia, meu tio e a esposa que tinha dado à luz a um menino há pouco tempo e estava passando por um momento difícil de saúde mental. Logo que eles chegaram, ela estava com uma crise, muito inquieta, querendo ir embora, caminhando. E era contida pelo meu tio. Ela acabou se acalmando e foi descansar no quarto. O dia estava chuvoso. Eu era um menino, mas fiquei preocupado quando ela ficou sozinha no quarto. Achei que ela poderia pular a janela. Um tempo depois, meu tio foi olhar e realmente ela havia pulado a janela. Depois ela foi encontrada a uns 500 metros da nossa casa toda encharcada pela chuva. Nesse mesmo dia, ela foi hospitalizada. À noite, eu não consegui dormir,
Pensamentos espontâneos me perturbavam dizendo que ela iria pular a janela do hospital e iria morrer, e que meu tio logo chegaria com essa notícia. Fiquei bastante tempo com essa ideia insistente. Até que na madrugada meu tio chegou gritando e chorando dizendo que ela estava morta, tinha pulado a janela do quarto andar. Obviamente ela não queria se matar, ela estava doente, foi um pouco de negligência, não era um local próprio para esse problema de saúde, sem grades nas janelas etc. Mas aconteceu assim, infelizmente. Um outro episódio que aconteceu nessa época, um dia, eu estava passando por uma rua e vi numa casa um menino, de repente um pensamento espontâneo me assaltou, ele vai matar o pai dele quando crescer. Fiquei intrigado, achei estranho, nessa casa também funcionava uma barbearia, onde às vezes, eu ia. Passou alguns anos, eu já não morava mais em Cruz Alta, um dia, eu estava visitando uma tia lá e num determinado momento ela comentou sobre um crime ocorrido na cidade. O rapaz tinha matado o pai. Exatamente naquela casa que eu vi o menino anos antes. Outro episódio do início dos anos 1980. Um dia, um vizinho estava lá em casa conversando com o nosso pai. Na saída, quando ele passou por mim um pensamento espontâneo surgiu em minha mente. Ele vai morrer. Fiquei intrigado. Dias depois, eu estava passando pela rua da casa dele, de repente uma imagem dele surgiu na minha mente seguido do pensamento, ele vai morrer. Dias depois, caminhando pela rua, vi o velório na casa dele, ele havia falecido. Por volta de 1981. Eu era um adolescente de 15 anos mais ou menos. Uma tarde, eu estava jogando bola no pátio de casa, quando de repente, algumas imagens começaram a fluir na minha mente. Um caixão saindo da minha casa com um jovem morto dentro. Eu não sabia quem era. Pensei poderia ser eu, ou um de meus irmãos. Mas a verdade é que eu não sabia quem era, apenas que era um jovem. De repente, naquelas imagens imaginárias involuntárias já havia mais pessoas, todas com guarda-chuvas preto. Caiu uma chuva fina, e cortejo saiu pela rua. De repente, olhando para a casa vizinha, imaginei a mesma cena, porém nesse caso a pessoa morta era o Paulo, um dos filhos do casal. Achei tudo muito estranho, fiquei pensando por um tempo, fiquei com medo de que fosse o jovem no caixão, mas depois acabei esquecendo. No início do ano de 1982, minha irmã conheceu um rapaz e namoraram, ela engravidou, então logo casaram. O filho nasceu no início do ano de 1983, meses depois toda a minha família foi morar em Porto Alegre, deixando essa casa de Cruz Alta fechada. Meses depois a sogra da minha irmã comprou essa casa e foi morar lá com o marido e um filho de 12 anos de idade chamado Luiz. Um dia o Luiz estava visitando o irmão em Porto Alegre. Isso era 1984. Uma tarde vi ele na rua. Ao vê-lo se aproximando um pensamento espontâneo surgiu em minha mente. Ele vai morrer jovem com mais ou menos 20 anos. Já em 1989, eu estava em Cruz Alta de visita e uma tarde encontrei o Paulo, o meu vizinho do tempo que morei lá. Na despedida, de repente, um pensamento espontâneo surgiu em minha mente. Ele vai morrer. Fiquei intrigado, mas acabei esquecendo. Já em 1992. Um dia, eu estava em casa e de repente, uma série de imagens espontâneas surgiram em minha mente, coisas que pareciam sem sentido. Eu estava lá na casa da Cruz Alta com uma mulher, eu não consegui identificar o seu rosto, apenas os cabelos cacheados e castanhos. De repente, houve uma discussão entre nós, de repente alguém me chama lá fora. Eu pego uma arma de fogo que estava numa gaveta de um móvel, criado mudo. As cores desse móvel eram muito nítidas, amarelo com os detalhes, umas linhas marrom. Então, eu fui ver, mas de repente, eu já estava de frente para um homem negro com roupas brancas, ele me deu tiro. Então, me vejo encolhido numa poça de sangue. E as imagens pararam. Então fiquei intrigado, analisando não fazia o menor sentido. Até eu lembrar do Luiz e da namorada que moravam nessa casa. Após a morte da mãe dele, ele e a namorada permaneceram na casa. Então, um pensamento me assaltou na hora: ele vai morrer. Passou uns dias, segundo relatos, alguém chamou ele no portão. Dali a alguns minutos um disparo na barriga dele e a morte mais tarde no hospital. Ele tinha 20 anos de idade. Paulo morreu algum tempo depois.
Outro episódio de intuição. Um dia meu cunhado chegou em casa com alguns discos de vinil de cantores estrangeiros da época. Aí, olhando algumas fotos desses discos, deparei-me com a foto do John Lennon e da esposa. Eu não sabia muito deles. De repente, olhando para o cantor John Lennon, tive a intuição de que ele estava morto. O pensamento espontâneo vinha: ele é morto. Mas, eu não sabia. Perguntei para o meu cunhado, ele disse que o John Lennon estava vivo. Mas não me convenci de que é verdade. Fiquei intrigado. Mas com o tempo descobri naturalmente a história do cantor John Lennon, que morreu em 1980. Em 1982. Numa manhã me peguei assistindo um trecho de uma entrevista da cantora Elis Regina. Ela estava muito sorridente e girava sobre uma cadeira, muito simpática. De repente fui envolvido por um sentimento de pena e um pensamento espontâneo surgiu em minha mente: ela vai morrer. Achei estranho, ela era muito jovem, acabei esquecendo naturalmente. Dias depois a notícia da sua morte estava na rádio. Segundo o noticiário da época, a causa da morte foi abusos de remédios, algo assim. A última premonição espontânea que tive morando em Cruz Alta foi referente ao ator Jardel Filho, foi início de 1983. Uma noite vendo uma cena de uma novela, onde seu personagem estava muito agitado, nervoso, de repente, um sentimento de pena seguido de um pensamento espontâneo surgiu em minha mente: ele vai morrer. Achei estranho, mas depois acabei esquecendo. Dias depois deparei-me com a notícia da morte do ator Jardel Filho. Premonição espontânea.